Vamos aqui para a questão de número 148, né? Essa questão, o tema é juro composto, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui nela. Nós temos o nosso texto aí, né? Fala que o governo reduz taxa de juros para empréstimo consignado a servidores, né? O gráfico abaixo apresenta um comparativo entre as taxas aplicadas para aqueles que são servidores públicos e aposentados e pensionistas do INSS do mês de janeiro a setembro de 2017. As taxas de cada mês são aplicadas por meio de juros compostos. Beleza, aí nós temos uma tabela, né? Uma tabela não, um gráfico, certo? Aí nós temos aqui duas linhas, uma linha um pouco mais escura e outra linha meio mais claro, acinzentada, né? Essa parte mais escura é para servidor público, né? E essa parte mais clara é para aposentados e pensionistas do INSS. Beleza. Ele fala o seguinte: um servidor público deseja fazer um empréstimo de 4.000 com pagamento em 3 meses, com um banco no mês de agosto de 2017. Né? Então nós temos algumas informações importantes aqui, né? O servidor público, né? O servidor público, ele quer fazer um empréstimo, né? Que vamos chamar de capital, o capital que ele vai pegar, né? Que é de 4.000, beleza? Durante um tempo, né? De 3 meses, tá certo? No mês de agosto, né? Vai iniciar, ele vai fazer esse empréstimo em agosto, tá certo? Beleza. Aí ele diz o seguinte: se esse servidor optasse por fazer o empréstimo no mês seguinte, ele economizaria. Então vamos olhar aqui duas situações, né? Nós temos a situação do mês de agosto e nós temos a situação do mês de setembro, né? Que é o mês seguinte, tá certo? Vamos lá. Aqui, né, tá faltando a taxa de cada mês. Por exemplo, no mês de agosto, qual seria a taxa de juros que ele iria pegar, né? Então nós temos que vir no gráfico do servidor público, né? O gráfico do servidor público é essa parte mais escura, essa linha mais escura, certo? E nós vamos ter que localizar especificamente o mês de agosto, né? Qual era a taxa no mês de agosto? No mês de agosto, a taxa era 2,20%, né? Então a taxa aqui que a gente chama de I, ela estava 2,20%. Beleza? 2,20%. Aí o que acontece, né? O que acontece nessa situação? Nós vamos ter que calcular, né, qual seria o montante que ele iria pagar caso o empréstimo fosse no mês de agosto e caso fosse no mês de setembro, né? No mês de setembro, né, a taxa que ele vai pagar é menor, então ele vai pagar um valor menor do que caso fosse em agosto, que é uma taxa de 2,05%. Aí, ok, então como é que a gente calcula isso, né? Nós calculamos, pessoal, juro composto através da regra do montante, né? Que diz que o montante é igual ao capital, né, vezes a nossa expressão 1 mais I elevado a t, né? Isso aqui é a regra do montante para o juro composto, tá bom? Aí, o que acontece? Acontece o seguinte: no mês de agosto, o meu montante ficaria o seguinte: 4.000, né, vezes 1 mais a minha taxa, né? Lembrando que essa taxa aqui está em porcentagem, né? A gente tem que tirar ela de porcentagem e transformar ela apenas num valor, vamos dizer assim, numérico, né? Sem porcentagem. Acho que a gente chama até valor, não sei se é azimutal, enfim. A gente tem que tirar esse número aí, a taxa da porcentagem, né? Vamos transformar num valor decimal. Beleza? Como é que eu faço para transformar isso aqui num valor decimal, né? Basta a gente dividir por 100, beleza? Se você tem, por exemplo, aqui, ó, se você tem, por exemplo, aqui 2,20%, é a mesma coisa que 2,20 sobre 100, né? Isso aqui ficaria sendo a mesma coisa que 0,02, né? 0,022, beleza? Tranquilo? Então,
o que que acontece? No lugar desse i, né, dessa expressãozinha aqui, no lugar desse i dessa expressão, nós iríamos colocar 0,022 elevado ao meu tempo, né? Nesse caso, o meu tempo nessa questão é um tempo de 3 meses, então elevado a 3, beleza? Então o meu montante ficaria sendo 4.000 vezes 1, no caso vou colocar logo o resultado, né? Aqui 1,022 elevado a 3. Aí você pode pensar assim: ah, mas como é que eu vou fazer, né, essa multiplicação aí desse número tão chato, né? 1,022 elevado a 3. No tipo de situação de juro composto é comum, né, ele dá, por exemplo, os valores, vamos dizer, prontos, né? Ele, como se fosse o π. A gente considera o π uma aproximação 3,14 em alguns casos. Nesses tipos de situações do juro composto, como a gente trabalha com números decimais um pouquinho mais complicados, normalmente eles dão aproximações para potências um pouco elevadas, né? Nesse caso aí a potência 3 não é tão elevada, mas ele quis dar na questão, tá certo? Então o que que acontece? O nosso montante, né, nessa situação ficaria sendo, né, o montante ficaria sendo 4.000 vezes quem? 1,02, né? 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 1,07. Então bastaria fazer a multiplicação de 4.000 por 1,07. Quando eu faço essa multiplicação aí, nós vamos obter o seguinte: 4.280, beleza? É melhor do que fazer a multiplicação do 1,022 3 vezes. Aí de modo análogo a gente faz a mesma coisa aqui no mês de setembro, né? Faz o mesmo cálculo. O montante é 4.000 vezes 1 mais essa taxa de 2,05 em decimal, ficaria 0,0205 elevado a 3. Então meu montante ficaria sendo aqui, né, 4.000 vezes 1,0205 elevado a 3. Aí se você perceber, ele faz a mesma coisa para esse valor, né? Ele já nos diz qual é o resultado dessa potência chata de se fazer, beleza? Então no lugar desse 1,0205 elevado a 3, nós vamos colocar 1,06, tá bom? Aí vamos lá. Agora é só concluir o nosso cálculo, né? Meu montante vai ficar 4.000 vezes 1,0205. Opa, perdão, errei aqui, né? Porque eu tenho que substituir agora, porque essa parte já não precisa mais, né? No lugar desse 1,0205 elevado a 3, eu vou colocar 1,06. Então meu montante ficaria sendo, né, 4.240, beleza? Então se ele faz um empréstimo em agosto, ele paga 4.280. Se ele faz em setembro, ele paga 4.240. A diferença entre esses dois valores, né, é exatamente, vamos chamar aqui de montante 1 e aqui montante 2. Se eu pegar a diferença do montante 1 para o montante 2, a diferença vai ser exatamente R$40. Resposta correta, item B, certo? Então isso é uma questão que não é uma questão tão difícil, né? Até porque ele nos dá já alguns resultados que tornariam uma questão difícil, né? Os cálculos um pouco demorados, né? Mas mesmo assim tem esses cálculos com vírgula ali e são números um pouco assim, vamos dizer, significativos de fazer multiplicações, mas acredito que com prática, né, é uma questão que dá para sair tranquilo na hora da prova, beleza? Espero que tenha ficado claro. Até a próxima questão.